Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o assunto atual, que é a bexiga neurogênica. A bexiga neurogênica é uma situação em que existe um problema neurológico, ou seja, alguma doença neurológica, que na população pediátrica, um exemplo mais frequente de situação que pode levar à bexiga neurogênica é a mielomeningocele. Então, a mielomeningocele é um problema da formação da coluna, do canal medular. Existe um defeito, geralmente, na posição lombosacral. Isso acarreta uma dificuldade do líquor descer e um defeito que precisa ser reparado imediatamente, seja antes do nascimento, como vem sido feito agora, de forma pioneira, no grupo da Unifesp, seja da forma tradicional, que é após o nascimento. Na questão da bexiga neurogênica, é importante a gente saber que toda a mielomeningocele, ela vai caracterizar, ela vai levar a uma situação de bexiga neurogênica. Agora, a forma como essa bexiga neurogênica, os problemas que a bexiga pode vir a ter do seu funcionamento habitual, é que vão definir o grau dessa bexiga neurogênica. Se vai ser um grau maior, se vai ser um grau menor. Se vão ter mais problemas nas funções da bexiga, que basicamente são duas, armazenar e esvaziar, ou se esses problemas vão ser muito leves a ponto de que não interfiram na questão da vida desses pacientes. É importante saber que todo paciente que nasce com bexiga neurogênica, por mielomeningocele, eles nascem com os rins íntegros, com os rins sem qualquer tipo de lesão. Então é muito importante que nós possamos identificar uma eventual dificuldade de funcionamento da bexiga para poder tratar antes desses problemas aparecerem e comprometerem o rim. Então, nós vamos hoje tratar de 5 questões mais comuns sobre as principais dúvidas que os nossos pacientes têm e que também muitos dos internautas que têm aqui consultado esse canal têm se manifestado. O diagnóstico da bexiga neurogênica, ele deve ser feito antes de aparecerem problemas. Muitas vezes, a criança ao nascer, ela já no berçário, já na maternidade, ela pode ter alguns sinais indiretos de que essa bexiga não está funcionando bem. Um dos mais evidentes é quando a criança praticamente não urina e fica com a bexiga muito cheia. Ela entra em retenção urinária. Então, nessa situação, o que nós temos é uma bexiga que não tem força para contrair, é uma bexiga que vai precisar muito de ajuda no seu esvaziamento. Porém, em alguns casos, isso não é perceptível nenhum outro tipo de alteração, já que a criança ela está urinando na fralda. Então, cria-se uma falsa percepção, já que a única forma que os pais podem identificar algum problema é ver a criança urinar. Então, isso pode estar acontecendo, mas de uma forma muito perigosa. E o grande problema de não se diagnosticar um padrão de bexiga neurogênica é que isso pode estar acarretando uma dilatação silenciosa dos rins ou adquirindo fatores que podem levar a um risco de infecção urinária e um prejuízo da função renal. Então, o urologista hoje, ele tem uma visão muito menos romântica e muito mais objetiva de como identificar eventuais problemas relacionados com a bexiga neurogênica. Então, ele tem que fazer exames para saber exatamente como essa bexiga funciona, quais são as suas dificuldades, entender a capacidade dessa bexiga, entender se essa bexiga, quando ela enche, a urina retorna para os rins, se tem refluxo, se não tem refluxo. É importante saber a pressão com que essa bexiga contrai. É importante saber se o esfíncter, que é o músculo que fecha a bexiga, ele abre ou ele não abre adequadamente, se a pressão de micção é alta. Ou seja, não dá para acompanhar um paciente com bexiga neurogênica apenas olhando com ultrassom. Então, a situação da bexiga neurogênica, ela me coloca como se eu quero saber toda a história, tudo o que está acontecendo, ou se eu quero ter uma visão superficial. É muito importante saber os fatores de risco.
Nós hoje temos uma literatura vasta que nos mostra condições de identificar bexigas que podem, naquele momento, não estarem tendo algum tipo de problema, uma pressão de micção elevada, por uma retenção exacerbada, por um resíduo alto, acarretar fatores de risco, nós já sabemos que vai levar à infecção urinária. Então, nós não temos que esperar um paciente começar a ter dilatação, começar a ter problema, se eu já sei de fatores de risco para essa bexiga. Então, a nossa sugestão é sempre, quando os pacientes nos procuram, é fazer uma investigação completa, que ela inclui geralmente 3 tipos de exame: um ultrassom, um exame para ver a anatomia da bexiga e um exame para ver a função, um exame mais detalhado que nos permite ver qual é a capacidade, qual é a pressão de enchimento. Então, o urologista hoje, ele tem mecanismos para poder identificar exatamente o que está acontecendo. É por isso que, para os nossos pacientes, nós recomendamos saber de tudo. Nos casos que houver necessidade de algum tipo de ajuda urológica, nós vamos instituir. Em outros casos, nós iremos apenas acompanhar esses pacientes. Tem tratamento, sim. O urologista, ele está capacitado, habilitado para tomar atitudes que vão ser. Então, tem pacientes que vão precisar praticamente de nada do urologista, outros vão precisar um pouquinho mais, outros que vão precisar de muita ajuda do urologista. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que para a bexiga existe solução. Tudo é possível na bexiga. Mas se o problema sai da bexiga, ou seja, se as infecções elas começam a acometer o rim, isso leva a danos que são muitas vezes irreparáveis. Agora, se eu levar em conta que o paciente nasce com a bexiga com algum tipo de alteração, mas com os rins absolutamente intocáveis, toda vez que, infelizmente, eu vejo um paciente com um defeito, uma função renal prejudicada e que tem bexiga neurogênica, tem mielomeningocele, eu fico muito triste, porque, na verdade, isso é um atestado de que o tratamento adequado urológico não foi bem instituído. Hoje, é possível prever e se antecipar a qualquer tipo de dano de bexiga. Então, não tenho que ficar esperando. Eu não tenho que esperar uma alteração para poder tomar uma conduta. Nós temos que chegar na frente. E é por isso que tem tratamento, nós assim procedendo, vamos impedir com que esses pacientes acabem se deteriorando na função renal e a bexiga vai ser trabalhada da forma correta. Eu acho que a recomendação mais importante para os meus pacientes é que eles procurem um urologista pediátrico. O urologista pediátrico é o profissional que tem uma noção do funcionamento da bexiga, conhece as opções todas, ele está habilitado a tratar desde as mais simples até os problemas mais complexos e seguramente, por entender muito bem a dinâmica de funcionamento da bexiga, dos exames que são necessários, ele saberá indicar. Então, eu acho que hoje nós temos que ter essa visão, que é uma visão mais pragmática, mais objetiva e menos romântica sobre a bexiga neurogênica. E isso é o meu recado de hoje para vocês. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse novo canal no Facebook, Urologia Pediátrica, e até uma próxima vez.